Você conhece Medusa como um monstro de cabelos de serpente. Mas existe uma versão mais antiga, quase esquecida, escrita há quase 3.000 anos. Nela, ela não foi punida nem amaldiçoada, já nasceu diferente. Neste documentário, o mensageiro revela quem primeiro registrou Medusa, em qual obra, e por que a história que você aprendeu chegou muito, muito depois. Tudo começa com um nome, Hesíodo. Poeta grego que viveu por volta do século VIII a.C., ele foi um dos primeiros a colocar por escrito mitos que antes só existiam na voz dos cantores. Sua obra Teogonia, literalmente, o nascimento dos deuses, é a fonte mais antiga que nos apresenta Medusa. Sem Hesíodo, talvez nunca soubéssemos sua verdadeira origem. A Teogonia não é uma história comum, é uma imensa árvore genealógica do cosmos. Hesíodo organiza o caos primordial em gerações de deuses, titãs e monstros, encadeando quem gerou quem. É dentro dessa engrenagem que Medusa aparece, não como vilã de um conto, mas como um elo numa linhagem de criaturas marinhas. Esse detalhe muda tudo o que pensávamos saber. Segundo Hesíodo, Medusa era filha de Forces e Ceto, duas antigas divindades do mar, irmãos e também esposos. Forces personificava as profundezas perigosas, Ceto, os monstros e os terrores das águas. Do casal nasceu uma prole assustadora, e as górgonas estavam entre seus filhos. Medusa, portanto, não foi criada monstro, ela veio de uma família inteira de monstros marinhos. As górgonas eram 3 irmãs, Steno, Euríale e Medusa. Hesíodo as descreve habitando os confins do mundo, além do oceano, na fronteira da noite. Eram figuras de terror, com um olhar capaz de petrificar. Nas imagens gregas mais antigas, apareciam com rostos grotescos e presas, muito distantes da bela jovem que o cinema popularizou séculos depois. Aqui está o detalhe que dá título a tudo: das 3 irmãs, apenas Medusa era mortal. Steno e Euríale eram imortais, jamais poderiam morrer. Hesíodo faz questão de marcar essa diferença. E é justamente essa fragilidade única que transformaria Medusa em alvo. Entre 3 monstros eternos, só uma podia ser vencida. E seria. Hesíodo conta um episódio surpreendente. Medusa deitou-se com Poseidon, o deus dos mares, num prado macio, entre flores da primavera. Não há, nesses versos antigos, castigo, templo profanado ou maldição. É uma cena quase idílica. Esse encontro plantaria a semente de algo extraordinário, que só se revelaria no instante exato de sua morte. Repare no que falta nesse relato. Não há a bela sacerdotisa punida, nem a deusa Atena transformando seus cabelos em serpentes. Em Hesíodo, Medusa simplesmente é uma górgona, filha de monstros. A história da vítima injustiçada, a que hoje enche redes sociais e camisetas, não está aqui. Ela viria de outra fonte, muito mais tarde. Guarde essa informação. Medusa não estava sozinha na imaginação grega. Antes mesmo de virar personagem, sua cabeça já era um símbolo. Homero, nos poemas Ilíada e Odisseia, menciona a temível Górgona como uma face de puro horror. Esse rosto, o Gorgôneion, decorava a égide dos deuses e o escudo de Atena, funcionando como um emblema de pavor no campo de batalha. Os gregos acreditavam que aquele rosto monstruoso afastava o mal. Por isso, o Gorgôneion foi esculpido em templos, gravado em moedas, pintado em vasos e fixado em telhados. Era um amuleto de proteção, o que os estudiosos chamam de imagem apotropaica. Medusa, a criatura mortal, tornou-se paradoxalmente uma guardiã, espalhada por todo o mundo antigo em pedra e bronze. Então veio o herói Perseu. Com a ajuda dos deuses, ele decepou a cabeça da única górgona que podia morrer. E aqui a Teogonia entrega seu momento mais poético. Do pescoço de Medusa saltaram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o gigante da espada de ouro, os filhos que ela concebera de Poseidon. Da morte, nasceu a maravilha. Avance quase 700 anos. Em Roma, por volta do ano 8 d.C., o poeta Ovídio escreve as Metamorfoses. É ele quem conta que Medusa fora uma bela jovem, violada por Poseidon dentro do templo de Atena, e por isso transformada em monstro pela deusa. Essa versão, comovente e injusta, não é grega antiga, é romana,
e muito posterior a Hesíodo. Como esses textos sobreviveram? Nem Hesíodo nem Ovídio deixaram seus originais. Suas obras foram copiadas à mão, geração após geração, por escribas antigos e depois por monges e sábios bizantinos. Cada manuscrito era um frágil elo numa corrente de quase 3.000 anos. Bastava um incêndio, uma guerra, um descuido, e a origem de Medusa poderia ter se perdido para sempre. A virada veio com a imprensa. No Renascimento, tipógrafos europeus resgataram os poetas gregos e latinos e os imprimiram em edições cuidadosas. A oficina de Aldo Manuzio, em Veneza, foi célebre nesse trabalho. Assim, versos escritos há milênios ganharam páginas impressas e cruzaram os séculos até chegar às suas mãos, hoje, na tela deste vídeo. E aqui está a revelação: a Medusa original, a de Hesíodo, nunca foi uma vítima transformada. Ela nasceu Górgona, filha dos monstros marinhos Forces e Ceto, a única mortal entre 3 irmãs eternas. A comovente história da punição injusta é uma reinvenção romana, rolada sobre a figura arcaica séculos depois. 2 Medusas coexistem, a que você conhecia, e a que o tempo quase apagou. Fica a lição: todo mito tem camadas, e a versão mais famosa raramente é a mais antiga. Conhecer a fonte, quem escreveu, quando e por quê, é o que separa a lenda repetida da verdade investigada. Se esta jornada acendeu sua curiosidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Nos próximos capítulos, o mensageiro vai desenterrar outras origens esquecidas. Até lá!